Este ano, vivemos um momento especial e significativo para a SIC Caxias. Celebramos 125 anos de história, uma trajetória marcada pelo protagonismo empresarial, pela representatividade e pela contribuição ao desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos, convidamos a todos a conhecer e celebrar um pouco da nossa história, assistindo ao vídeo do manifesto dos 125 anos da SIC Caxias. Uma casa não é feita apenas de concreto, vidro ou aço, e sim de histórias e pertencimento. Por isso, consideramos a tradição não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como a raiz que nos dá a segurança para tocar o céu. Há 125 anos, escolhemos ser mais que uma estrutura física. Decidimos ser o ponto de encontro de todos os caminhos. Abrimos nossas portas para unir diferentes vozes da indústria, do comércio e dos serviços, para que ideias se cruzem e se multipliquem. Não estamos aqui só para testemunhar a passagem do tempo, e sim para projetar o amanhã. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. Damos boas-vindas ao palestrante desta edição, Gabriel Souza, que é vice-governador do estado do Rio Grande do Sul e pré-candidato ao governo do estado. Logo mais, ele abordará o tema Rio Grande Pronto para o Futuro, trazendo sua visão sobre os desafios, oportunidades e perspectivas para o desenvolvimento do nosso estado nos próximos anos. A edição de hoje integra um calendário com os pré-candidatos ao governo do estado, promovendo um espaço democrático para o debate de ideias e propostas de interesse da comunidade e do setor produtivo. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. E o projeto Degustar da edição de hoje é com a Casa Once, uma vinícola familiar tradicional de descendentes de italianos com mais de 70 anos de história, que já está na 5ª geração. Segue com a presença da memória e do legado de todos que a construíram e com a paixão de quem permanece aqui. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: Adilode Domênico, prefeito de Caxias do Sul; vereador Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Clóvis Garcês Magalhães, secretário estadual de Transportes; os deputados estaduais Hernani Polo, Frederico Antunes, Carlos Búrigo; Coronel Maurício Ferro Correa, comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar; presidentes de sindicatos, de SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia a todos. Um prazer enorme, novamente, essa casa cheia. Cumprimento, então, o nosso palestrante, vice-governador e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Também cumprimento aqui o pré-candidato a vice-governador, né, Hernani Polo. Obrigado por estarem conosco aqui na SIC Caxias, a casa de todos os futuros. Estendo a saudação aos meus vice-presidentes aqui, o André, o Oliveira, o Marcos. Obrigado por estar conosco. O presidente do Conselho Superior, Sr. Nadir. Obrigado por estar aqui conosco. Ágata, presidente do Conselho Deliberativo, né, e saudando a você, saúdo
aos representantes desses dois importantes conselhos da nossa casa. Também quero saudar a todas as autoridades políticas que foram citadas aqui no nosso protocolo, as lideranças empresariais que estão aqui, os presidentes dos sindicatos, os associados da nossa SIC Caxias, a toda a imprensa que hoje acompanha essa RA, que é muito importante contar com todos vocês para que os nossos eventos sejam eventos propositivos que nós construímos aqui com bastante carinho a todos. Senhoras e senhores, prezado vice-governador e pré-candidato Gabriel, eu quero dizer que a tua presença hoje aqui na SIC Caxias, ela inicia um ciclo que consideramos importante para o futuro do Rio Grande do Sul e para o debate dos rumos do nosso Estado a partir de 2027. Ao longo das próximas 6 semanas, a SIC Caxias também receberá nessa tribuna os demais pré-candidatos ao governo do Estado. E todos terão o mesmo espaço institucional para apresentar suas ideias, expor as suas prioridades e ouvir as demandas do setor produtivo. Essa iniciativa nasce da convicção de que precisamos conhecer projetos, avaliar propostas e compreender como cada candidato pretende enfrentar os desafios que definirão o futuro econômico e social do nosso Estado. A SIC Caxias tem tradição de contribuir para esse debate de forma independente, republicana e apartidária. O nosso compromisso é com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a partir da realidade de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. E é justamente sobre o desenvolvimento que desejamos concentrar a nossa reflexão. A Serra Gaúcha ocupa a posição estratégica na economia estadual. A região concentra um dos mais importantes polos industriais do Brasil, com forte presença nos segmentos metal-mecânico, automotivo, plástico, madeireiro, moveleiro, vitivinícola, tecnológico, turístico, comercial e de serviços. A capacidade de gerar empregos, renda, inovação, exportações e arrecadação a coloca entre os principais centros dinamizadores da economia gaúcha. Entretanto, Gabriel, continuamos convivendo com limitações históricas de infraestrutura, logística e mobilidade que reduzem a nossa eficiência e impõem custos adicionais à nossa produção. E por isso, pensamos que os investimentos destinados à Serra Gaúcha devem ser compreendidos como investimentos de interesse estadual. Fortalecer a capacidade produtiva da região significa ampliar a geração de riqueza, de empregos, a arrecadação e as oportunidades para todo o Rio Grande do Sul. A Serra reúne ativos construídos ao longo de décadas: densidade industrial, diversificação econômica, empreendedorismo, qualificação profissional, inovação e uma robusta rede de fornecedores. Potencializar essas vantagens é acelerar o crescimento do nosso Estado. E é com esse espírito que iremos entregar logo mais ao senhor a agenda estratégica do setor produtivo aqui da Serra Gaúcha. O documento ele é resultado da contribuição de empresários, de sindicatos, dos nossos conselhos, comissões, comitês, diretoria, de toda essa entidade que consolida as principais pautas estruturantes para o futuro da região e do nosso Estado. Entre elas, eu chamo a atenção a duplicação dos trechos previstos na concessão das rodovias da Serra Gaúcha, as melhorias na Rota do Sol, a revitalização da malha sul ferroviária, a infraestrutura portuária do litoral norte e a implantação de um programa permanente de manutenção rodoviária. Destacamos também o aeroporto regional da Serra Gaúcha. A obra avança e representa uma conquista histórica. Agora é fundamental garantir os acessos viários necessários para conectar o futuro terminal aos polos industriais, turísticos e logísticos da nossa região. Defendemos ainda a continuidade das políticas de reconstrução e resiliência climática, a expansão da segurança energética, o fortalecimento dos programas de incentivo industrial, a qualificação profissional, a inovação, a saúde regional, a segurança pública, o agronegócio, a vitivinicultura e o turismo. Há também uma preocupação relevante com os efeitos da reforma tributária sobre as regiões
produtoras. E a transição para o novo modelo exigirá a atuação firme do governo do Estado para preservar a competitividade gaúcha, atrair investimentos e proteger a capacidade produtiva que sustenta empregos e a arrecadação. Caros amigos, ao celebrar os 125 anos sob o conceito A Casa de Todos os Futuros, a SIC Caxias reafirma uma convicção construída pela experiência. Investir na Serra Gaúcha é investir no futuro do Rio Grande do Sul. Os gaúchos ajudaram a desbravar e desenvolver algumas das mais importantes fronteiras agrícolas e pecuárias do Brasil. Da mesma forma, empresas nascidas aqui nesse estado tornaram-se referências nacionais e internacionais, expandindo suas operações para outras regiões do país e para diversos mercados internacionais. Essa trajetória demonstra que não nos falta empreendedorismo, capacidade de gestão, conhecimento técnico ou disposição para investir. O que nos preocupa, sim, é que hoje a percepção crescente de que, em muitas situações, os nossos empresários encontram mais previsibilidade, agilidade e segurança para expandir seus negócios fora do Rio Grande do Sul do que dentro dele. O recente litígio em torno dos programas de concessão de rodovias e o impasse judicial que ameaça a construção de uma nova fábrica de 27 bilhões de reais da CMPC tornaram-se um exemplo emblemático dessa realidade. A mensagem que chega a quem pretende investir é de que há incerteza. Nenhuma economia se torna mais próspera quando seus investidores passam mais tempo avaliando os riscos institucionais do que planejando seus novos empreendimentos. E por isso, deixamos uma reflexão que consideramos central para o futuro do Estado. Como tornar o Rio Grande do Sul novamente o destino preferencial dos investimentos dos próprios gaúchos? Como reduzir a insegurança jurídica, a excessiva judicialização de empreendimentos, a burocracia e os entraves regulatórios que frequentemente retardam decisões de investimentos? As respostas a essas perguntas ajudarão a definir a capacidade do Rio Grande do Sul de crescer e manter sua relevância econômica nas próximas décadas. E antes de concluir, eu gostaria de novamente abordar um tema que mobiliza o setor produtivo nacional nesse momento. E eu me refiro aqui à proposta de redução de jornada de trabalho e ao fim da dita escala 6x1, que passa pela análise agora do Senado Federal. A relevância e a complexidade do tema exigem uma discussão profunda amparada em dados. A recente aprovação da matéria na Câmara dos Deputados ocorreu sem que o país tivesse realizado o debate técnico compatível com a dimensão dos seus efeitos. Temas que afetam milhões de trabalhadores e centenas de milhares de empresas não podem ser tratados sob a lógica da conveniência política e eleitoreira ou da popularidade momentânea. O Senado tem agora a responsabilidade de qualificar essa discussão, examinando seus reflexos sobre a sustentabilidade dos diversos setores da economia. E as transformações dessa natureza, é lógico que exigem responsabilidade. Prezado Gabriel, mais uma vez quero agradecer a tua presença e a disposição para dialogar com a SIC aqui em Caxias do Sul e com as organizações que a SIC representa. Renovo também o convite para que participe em setembro do grande debate que será promovido pela SIC em conjunto com entidades empresariais da região, reunindo os pré-candidatos ao governo do Estado. A Serra Gaúcha sabe produzir e superar adversidades. E o que ela espera do próximo governo é a mesma capacidade de execução. O Rio Grande do Sul não precisa de promessas extraordinárias, mas sim de obras que saiam do papel, de projetos que avancem, de segurança jurídica e de ambiente favorável a quem produz, emprega e investe. A sociedade gaúcha julgará os candidatos pela capacidade de transformar respostas em realizações. Por fim, quero te convidar, Gabriel, junto com o Hernani, por favor, para que possa receber a nossa agenda estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. My mind.
whispered goodbye. She got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. Queremos registrar a presença do deputado estadual Vilmar Zanquim e também da ex-vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores. Antes da programação, temos convites especiais. Então, você é o nosso convidado para o Viva RS, um fórum de performance de turismo, edição Serra Gaúcha, que acontece no dia 15 de junho. O encontro é um momento estratégico para empreendimentos de turismo, gastronomia e cultura, com curadoria de palestras e cases práticos. As inscrições são gratuitas no link checkinvivars.com.br. Também está chegando o SIC Connection 2026, um dos principais eventos de gestão, liderança e inovação da Serra Gaúcha. Nos dias 17 e 18 de junho, das 14 às 18 horas, no Ux Teatro, grandes nomes do cenário nacional estarão reunidos para discutir um dos temas mais estratégicos da atualidade: o valor do tempo na gestão de negócios e na liderança. Atenção! Esta é a última semana para garantir seu passaporte para os 2 dias do evento. Confiram o vídeo. O SIC Connection 2026 coloca em pauta o recurso mais procurado pelas lideranças: tempo, o ativo invisível. No palco do Ux Teatro, palestrantes de prestígio como Ricardo Amorim, o maior economista do Brasil, Marcos Pontes, Érica Bamberg, Ricardo Wagner e outros grandes nomes. SIC Connection 2026, 2 tardes de imersão e network nos dias 17 e 18 de junho em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias. Mídia Partner Grupo RBS. Aproveitamos também para convidá-los para as 2 próximas edições da RA SIC Caxias. No dia 15 de junho, a SIC receberá a Patrícia Fraga, CEO da RBS, que ministrará a palestra sobre a comunicação do futuro, abordando tendências, desafios e oportunidades para as empresas e profissionais em um cenário de constantes transformações. A edição também contará com a Feira do Mini Empresa, uma iniciativa que apresenta aos jovens um projeto com uma experiência prática de negócios e inovação. No dia 22 de junho, a edição da RA terá como palestrante Marcelo Maranata, ex-prefeito de Guaíba e atual pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, que abordará o tema Desafios para o Rio Grande voltar a crescer. As inscrições da RA já estão abertas no site da SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a sua palestra sobre Rio Grande, pronto para o futuro, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul e pré-candidato ao governo do estado, Gabriel Souza. Bem-vindo. Bom dia a todos, desejo um saboroso almoço aqui enquanto eu me desdobro aqui fazendo a apresentação, fiquem à vontade. Quero cumprimentar aqui o nosso anfitrião, o Biratã Hessler, presidente da SIC Caxias do Sul, meu colega veterinário, né? E os veterinários têm um plano de dominação mundial, na verdade, né? Nós estamos já na SIC Caxias, temos o vice-governador, né? Queremos chegar no cargo de governador e assim por diante. Então, muito obrigado aí, Bira, em teu nome, toda a diretoria da SIC Caxias. Mais uma vez estou aqui, né, acompanhado do Hernani Polo, nosso pré-candidato a vice-governador, do Germano Rigoto, nosso pré-candidato ao Senado Federal, também do Frederico Antunes, outro pré-candidato ao Senado Federal que temos nessa eleição, e também acompanhados aqui do deputado Carlos Búrigo, deputado Vilmar Zanquim, da ex-vice-prefeita Paula Iores, e do meu caro amigo prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. Muito obrigado pela presença. Também cumprimento aqui o secretário de Estado da Logística e do Transporte do Rio Grande do Sul, Clóvis Magalhães,
presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, o vereador Wagner Petrini, em nome dele, todos os demais vereadores presentes, secretários municipais, demais autoridades. Muito bem, então, começo aqui saudando a todos vocês e agradecendo, né, mais uma vez a oportunidade, né, hoje é uma oportunidade muito rica para nós estaremos hoje em Flores da Cunha, no final do dia também, então convidados, quem tiver interesse, né, lá na Associação Comercial e Industrial de Flores, para fazer um debate parecido, e fico muito feliz da SIC estar oportunizando para os pré-candidatos a governadores, a governadora, poder mostrar, né, o que pensam para o Estado, quem são essas pessoas, né, e principalmente oportunizar uma apresentação aqui das nossas ideias. Então o Hernani e eu estamos muito felizes de estar aqui hoje na SIC Caxias. Dizer que telefonei vindo para cá para o governador Caiado, né, que soube que esteve aqui, eu não pude acompanhá-lo, mas soube que foi muito bem aqui na sua apresentação, como tem ido costumeiramente aí no resto do Brasil, e pediu que eu transmitisse um abraço a todos. Estava dizendo, Caiado, tu foi semanas atrás, agora estou eu indo lá no mesmo local, no mesmo púlpito, e pediu que eu transmitisse um abraço aí ao presidente, a todos os empresários caxienses. Gostou muito de estar aqui, visitou depois empresas, indústrias aqui, etc. E fizemos o maior lançamento das pré-campanhas até o momento lá em Porto Alegre no dia seguinte. Vocês deram sorte, botamos 7.000 pessoas lá em Porto Alegre para lançar a pré-candidatura. Muito bem, primeiro eu quero falar essa frase aqui, porque cada um de nós tem uma história, não é? Eu tenho a minha, então eu queria me apresentar para quem não me conhece, né? Eu não sou candidato de ocasião, não estou também dizendo que outros são, mas estou dizendo que eu não sou, na medida em que meu nome não apareceu repentinamente, ou dias atrás, no cenário político do Estado, nem mesmo me deu vontade, né? Me deu um estalo de ser pré-candidato a governador por motivos meramente pessoais. Eu quero me apresentar para vocês como alguém que tem uma trajetória na vida pública, embora, né, tenha 42 anos de idade. Sei que não parece, sou mais velho que o governador Eduardo Leite. O Eduardo tem 41 anos e eu tenho 42, então somos a dupla mais jovem a governar um estado no Brasil. E a minha história, basicamente, em apertada síntese, é por aqui. Né? Eu sou filho de um casal de Tramandaí. Meu pai é contador, minha mãe técnica em contabilidade, nunca fizeram política na vida, não sou alguém com sobrenome famoso na política. Né? Meu sobrenome é um dos mais populares do Brasil, saiu uma lista esses dias, sofri um bullying desgraçado, tem mais Souza do que Silva no Brasil, aí parece. Né? E eu tenho orgulho, não tenho problema quanto a isso, e meus pais então são lá de Tramandaí. Eu sou o primeiro da minha família em muitas gerações que concorria a um cargo eletivo, jamais havia alguém concorrido antes da minha participação, e tudo aconteceu ao natural, né? Eu não fui preparado para isso lá desde cedo, né? Não era um ambiente amigável à política. Minha casa era uma casa, né, mais ainda naquela época, decepcionado com a política, né? Então meus pais não votavam no Collor lá em 92, se não me engano, se decepcionaram, né, e desde então estavam muito descontentes com a política. Eu acho que muitos brasileiros são assim até hoje. Mas aconteceu que eu, em virtude do movimento estudantil, lá do Grêmio Estudantil da minha escola, né, com 14 anos de idade, comecei exatamente a fazer participação no movimento estudantil, e quando vi, estava no Grêmio Estudantil, estava na União dos Estudantes da cidade, lá em Osório, né, eu estudava em Osório, morava em Tramandaí. Posteriormente, vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes, então eu fundava os Grêmios Estudantis no interior do estado, em especial no Litoral Norte, para depois me filiar na juventude do PMDB com 15 anos de idade, e com 15 anos de idade, então, começar a militar mesmo num partido político, onde eu estou até hoje, tenho 27 anos de filiação partidária. E com isso, fui presidente estadual, municipal primeiro, né, em Tramandaí, depois estadual no Rio Grande do Sul e presidente nacional da juventude do PMDB. Eu conheci o Brasil inteiro, conheci o estado inteiro, né? Hoje eu não conheço aí meia dúzia de municípios no Rio Grande do Sul. Inclusive, entre as minhas idas e vindas nos municípios gaúchos, aí, fundando os núcleos da juventude do PMDB, eu acabei conhecendo a minha esposa, né, porque ela era a secretária do núcleo da juventude do partido em Independência, lá perto de 3 de Maio. E aí ela me seduziu e acabamos nos apaixonando, né, e estamos há 21 anos juntos. Né, temos uma filha que é a Dora, de 8 anos de idade, e por isso mesmo
tenho muita alegria e muito orgulho da minha trajetória, da minha família. Portanto, com 26 anos de idade, inventei a moda, né? Depois de ter sido presidente da Juventude Nacional, o partido me chamou e disse o seguinte: Gabriel, está na hora de tu concorrer. Nunca pensei em concorrer na vida, nunca tinha concorrido a vereador sequer, nas eleições municipais, e acabei concorrendo a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual com 26 anos de idade, fiz 27 mil votos, foi uma grande votação, ninguém acreditava. Na outra, concorri de novo, 40 mil votos, deputado estadual. Então eu entro na Assembleia Legislativa em 2015, exatamente naquela época que o governador Sartori assume o governo do Estado. E o governador Sartori assume o governo do Estado com as contas combalidas, né, um desastre total, e eu fui, no segundo ano do mandato, na verdade no quarto mês do segundo ano, 1 ano e 4 meses depois, deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, o líder do governo Sartori, e com isso acabei liderando lá os processos do início dessa transformação, dessa agenda que botou as contas do Estado em dia, né? Hoje tudo em dia, mas lembro, né, que não era assim lá no passado, quando a gente fez uma série de transformações. Sou médico veterinário de formação. Como médico veterinário, colega do Bira aqui, acabei criando uma empresa em Tramandaí, quando fui empresário por 10 anos, então sei, bom, o deputado Neri Carteiro, chegando aqui, acabei sendo empresário, né, por uma década, sei, né, vivi os perrengues ali que vivem os empresários, as empresas, as dificuldades, as burocracias, a carga tributária, assim por diante, a questão trabalhista, tudo isso, né? Claro que não é uma empresa menor, de menor porte, mas é uma experiência que eu levarei para a minha vida. Né? Além de médico veterinário, empresário, também fiz pós-graduações na área de gestão pública, sou especialista em gestão pública, fiz um mestrado em Direito e agora faço um doutorado com dupla titulação, uma na Universidade de Lisboa e outra aqui no Brasil, no IDP, em Administração Pública. Então, esse é o Gabriel Souza, né, que vocês talvez não conheciam, ou muitos de vocês não conheciam. No segundo mandato, como deputado estadual, fui presidente da Assembleia Legislativa, e presidente da Assembleia foi muito importante, né, porque ali a gente avançou na agenda de transformações no primeiro governo do governador Eduardo Leite, e por fim, então, no meio de 2022, o MDB, meu partido, fez uma discussão intensa e tensa, né, e decidimos, pela primeira vez, não ter candidato próprio a governador para fazer essa aliança que venceu as eleições. Nós fomos para o segundo turno por 2.441 votos. É pouquinho voto, né? São 5 votos por cidade, não é por urna. O Rigoto teve um segundo turno que ele não foi para o segundo turno por 17 mil votos. E eu me lembro que era 3 votos por urna, alguma coisa assim. Agora, nessa foi pior ainda, foi 2.441 votos. Nós subimos o resultado de ir ou não para o segundo turno no domingo, às 11h30 da noite. Se tivesse mais 3, 4 urnas ali em Passo de Torres, nós talvez não estivéssemos no segundo turno. E, claro, a coligação foi fundamental para que a gente pudesse estar no segundo turno e ganhar as eleições. Muito bem, então, vice-governador do Estado, desde 2022, eleito, né, 23 eu assumo. Foi quando, então, me desfiz da minha empresa lá em Tramandaí, parei de atuar como médico veterinário, sempre fui clínico geral de pequenos animais, fazia clínica médica de pequenos animais de Tramandaí, e passo, então, a falar um pouquinho sobre a vida pública. O que eu aprendi aqui em apertadíssima síntese? Né? Eu acho que tem 3 coisas que a gente tem que falar aqui. Primeira coisa, todo mundo que vier aqui nesse púlpito, todo mundo que vier aqui nesse palco, que quer concorrer a governadora, por gentileza, faça a seguinte pergunta: como vais ter o dinheiro para fazer tal coisa? Carta de intenções, o ChatGPT faz melhor. Vou botar agora aqui no Cloud, no ChatGPT, no Gemini, em qualquer inteligência artificial, certamente a inteligência artificial vai entregar ali uma carta de intenções para o Estado, que é muito boa, né? Porque vai consultar excelentes bases para poder entender quais são as principais demandas. Mas a verdade verdadeira é que para poder viabilizar, a gente precisa ter recursos no caixa. E o Rio Grande do Sul já viu o período, já assistiu o período que não tinha recursos, e exatamente por isso nós hoje valorizamos tanto, eu valorizo tanto a questão das contas. Quem não cuida das contas não consegue cuidar das pessoas. Quer fazer política de educação, tem que cuidar das contas. Quer fazer política de saúde, tem que cuidar das contas. Quer fazer estrada, infraestrutura, cuidar das contas. Quer fazer política de segurança pública,
Cuidar das contas. Essa é a mãe de todas as políticas públicas. Segunda questão, que a riqueza não é gerada pelo governo, não é gerada por quem produz. É clichê essa frase, mas é a mais pura verdade, né? A arrecadação vem dos tributos, que vem dos faturamentos empresariais ou das pessoas em geral. Então, é ali que vem a arrecadação do Estado. Se eu quero ter um Estado com mais receita, eu tenho que ter um Estado que produz mais. Essa é a primeira das grandes premissas. E o Estado, para tanto, tem que ser parceiro de quem empreende, trabalha e investe. É isso, né? A gente precisa, é simples a fórmula, a gente precisa de ser cada vez mais parceiro de quem empreende, trabalha e investe. O cara é investidor, parceiro. O cara é trabalhador, parceiro do Estado. O cara é empreendedor, parceiro do Estado. É exatamente isso. São essas três grandes categorias de pessoas que nós temos que fazer parcerias com o Estado do Rio Grande do Sul. E as parcerias são feitas de diversas formas, né? A segunda questão é o seguinte: nós vivemos, de fato, uma polarização. Então, uma das grandes perguntas que me fazem o Hernani também, é se nós vamos conseguir vencer aqui os candidatos da polarização. Vamos conseguir vencer? Gabriel, você acha que vence, vai para o segundo turno e consegue vencer a polarização? Bom, na verdade, nós já fizemos isso, né? Em 2022, a polarização era mais acirrada ainda e nós vencemos. Conseguimos, focando no Rio Grande do Sul, mostrar para os gaúchos a importância de ter um governo voltado para o interesse do Estado e que não tivesse outra prioridade que não o Estado do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma época de muita gritaria, um pouco resultado. Olha o que está acontecendo agora na escala 6x1. Escala 6x1 é o típico exemplo da gritaria, da lacração e do oportunismo político de uma era de polarização. Não é? Porque às vésperas de uma eleição, eu estou falando aqui do momento, não estou nem entrando no mérito. Se entrasse no mérito, teria que ter uma apresentação só para isso, porque é um assunto longo. Mas a verdade é o seguinte: o país não tem produtividade alta, está diminuindo a carga horária e a escala de trabalho. São duas coisas diferentes que estão confundindo. A primeira, que estão misturando. A primeira é a escala de trabalho. Quantos dias na semana você trabalha? Trabalha 4,5 e folga 2,5. Já ouvi industriais que fazem isso. A indústria trabalha até sexta de tarde, a partir do meio-dia libera, volta segunda de manhã. Mas cumpre a carga de 44 horas semanais. Da mesma forma, tem atividades que não tem como não trabalhar 6x1, porque são a escala de trabalho inerente, por exemplo, ao agronegócio, enfim, a uma série de... A aviação, né, que tem como é que tu vai cumprir não vai cumprir 44 horas semanais na aviação? No meio do voo, tem que parar o voo e voltar. Como é que faz para o trabalhador, né, conseguir cumprir a sua carga de trabalho? Então tem uma série de questões que é típica desse ambiente aqui, que é um ambiente que não ajuda, né? Ela acaba sendo um ambiente que é nocivo para o investidor, nocivo para o país, nocivo para o Estado, e não é um ambiente que nós gostaríamos de estar trabalhando, mas é o ambiente atual, o ambiente da polarização. E tu sabes que eu falo uma coisa que está ali no slide, que eu descobri também fazendo política no Brasil nos dias atuais, do jeito que faço política, que é o seguinte: é mais corajoso hoje um político ser fora do extremo do que ser do extremo. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar o meu Facebook, o meu Instagram, e começar a dar porrada em alguém, certamente engaja mais, não é verdade? Engaja mais. É mais fácil eu estar numa das bolhas, porque a bolha conforta. Tu tá lá numa bolha, seja à esquerda ou à direita, seja no extremo ou no outro, o que vai acontecer contigo? Tu tá com um monte de gente na tua volta, engajado, também tensionando, radicalizando, fazendo posicionamentos extremistas, etc., para retroalimentar a bolha. Porque assim como a dupla Grenal, tu precisa ter um adversário. Né? A dupla Caju aqui, né? Tu tens a torcida, ela acaba engajando mais a favor do time, mas quando tem uma certa rivalidade contra outro time. Então é muito bom para o Lula, né, ter o Flávio. E a recíproca é verdadeira, é muito bom para o Flávio ter o Lula. A verdade é essa, ali o Brasil é o de menos, né, infelizmente. E é exatamente por isso que coragem mesmo, quem tem coragem nessa quadra, nesse momento, é quem não está nos extremos. Esse é corajoso. Fazer política fora dos extremos hoje em dia é um heroísmo. É um heroísmo. Porque tu não tem uma passeata aqui, né, nas avenidas de Caxias do Sul
moderação, né? Uma faixa assim, queremos mais racionalidade. Não, é pau. A passeata para eu juntar gente é na porrada, né? O jeito mais fácil de fazer isso. Infelizmente, isso vai acalentando o ódio nas pessoas e dividindo aqui as pessoas. E cá para nós, cada um tem o seu lado, tem o seu jeito de ver o mundo, né? Todo mundo sabe aqui da minha opinião sobre a esquerda, etc. Mas eu não acho que é na porrada que tu tens que combater alguém. Eu não quero a morte de ninguém, não quero, enfim, o aniquilamento de um campo político. Eu quero vencê-lo no voto, no argumento, no debate. É o que eu fiz na Assembleia Legislativa como líder do governo, presidente da Assembleia, agora como vice-governador e que pretendo fazer como pré-candidato, futuramente como candidato a governador do estado. Mas a verdade é que essa turma, ela acaba fomentando, retroalimentando a sua própria polarização. Então, coragem mesmo, hoje, na política brasileira, é não estar nos extremos. Pode ter certeza que essa é a grande frase aí desse slide. Segunda coisa, nós não precisamos, pessoal, escolher entre os extremos. Não é verdade isso, é uma falsa verdade, uma ilusão, né? Por quê? Porque tem outras possibilidades. Vocês veem o Caiado, por exemplo, teve aqui. Ele tem um discurso liberal, ele tem um discurso conservador, ele tem um discurso pró-trabalho, ele tem um discurso pró-produção, ele quer combater as facções criminosas, o tráfico de drogas, que hoje são multinacionais, que o país permitiu que se criassem. Não é? Um dos únicos lugares do Brasil que não tem PCC e Comando Vermelho é aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem disso. No resto do Brasil tem mais comando, hoje eu vi uma matéria, tem mais PCC e CV, Comando Vermelho, em mais estados que o McDonald's. Essa é a verdade. Matéria da Folha de São Paulo de hoje. Então tu não precisa escolher entre os extremos, tu pode escolher, tu não precisa estar comparando o improviso e o preparo, né? Quer dizer, tu vai estar escolhendo lá alguém que tem lá uma carta de intenções, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e eu quero saber como que tu vai fazer. Então tu pode, em vez de ficar escolhendo entre lados extremos, tu pode ficar escolhendo entre quem tem preparo e quem está improvisando. Tu pode, por exemplo, rapidamente perceber quem é que faz lacração e quem é que faz solução, quem faz gestão. Lacração. O Rio Grande pode mais, o Rio Grande tem que crescer mais, o Rio Grande está atrás dos outros. Lacração. Eu quero saber, gestão, como é que a gente faz para bater mais recordes na atração de investimentos privados, como já batemos, 2024, 2025? Como é que eu faço para bater o recorde de abertura de CNPJs que nós batemos no ano passado e batemos de novo esse trimestre? Ah, o Rio Grande está perfeito. Óbvio que não, mas a gente precisa ter um plano para poder viabilizar avanços. Então a lacração e a gestão, eu acho que isso sim, dá para comparar. Outra coisa é o conflito e a solução, né? Tu pega um adversário, um dos meus adversários, que provavelmente virá aqui, talvez aqui ele venha, né? Nos debates não tem ido, e tem dito o seguinte: ah, não, o Rio Grande do Sul, eu vou manter o que está bom no Rio Grande do Sul, mas fecha parênteses, dá uma vírgula, segue o discurso, pau em tudo que nós estamos fazendo. Pau. Eu não consigo ver no discurso da criatura um reconhecimento de uma coisa boa. Assim como também não vejo na minha adversária lá à esquerda. Minha adversária à esquerda, ela fala assim: as filas do SUS, é um absurdo que o Estado tenha ainda pessoas na fila do SUS. Problema da tabela SUS nacional, todo mundo sabe disso. Mas aí nós fizemos o SUS gaúcho. E aí, candidato, e o SUS gaúcho? Não, o SUS gaúcho é maravilhoso, vou manter. Pô, mas então tá incoerente, porque o SUS gaúcho é a política do governo para diminuir as filas, está diminuindo. Exatamente. Então, eu vejo muito conflito, muita porradaria, né? Muito ambiente turvo. Gostei muito do que eu ouvi do presidente Ubiratã aqui sobre o ambiente político do Estado. E eu me lembro muito do Rigoto quando eu falo isso, porque o Rigoto pegou o Estado depois de um governo que afugentou investimentos. E de uma certa forma, o que estava vivendo ali naquele momento, Rigoto, 2002? Estava vivendo um momento de polarização, lá do Brito e do Olívio, Brito do Tarso, que tu vem e diz o seguinte: pessoal, chega, vamos apaziguar aqui, vamos atrair investimentos. E aí veio Parmalat, aí veio fábricas, enfim, de uma série de... A celulose, a Aracruz, na época, que é hoje a CMPC, a sucessora da CMPC, antecessora da CMPC, assim por diante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui governador em exercício, agora, semanas atrás, com a viagem do Eduardo para Nova York. A secretária do Meio Ambiente me liga, diz assim: Gabriel,
Eu quero... Se quebrar depois, a senhora me conta quanto custa aí que nós vamos assim. Eu quero dizer para ti que tu tem que entregar uma licença ambiental. Eu disse, mas como é que licença ambiental tem 300 para entregar toda semana? Por que eu tenho que entregar como governador em exercício? Não, porque é a primeira vez na história do Brasil que nós vamos entregar uma licença para uma mina de fosfato. Você sabia disso? Fosfato é fundamental como fertilizante. E a gente importa 100% do fosfato. Só que tem fosfato no Rio Grande do Sul. Uma coisa inacreditável. Por que, cara pálida, até hoje o Rio Grande do Sul não deu uma licença ambiental para poder viabilizar a extração de fosfato, que é um insumo usado por praticamente todos os agricultores gaúchos? E aí eu fui saber da história. A gente deu a licença 3 anos atrás, e o que aconteceu? Por uma ação ideológica, fruto de disputa política, acabou que foi embargada a licença por 3 anos. 3 anos. E agora conseguimos vencer na justiça, liberamos a licença. Último dia 2 de junho, o Hernani foi lá, nós liberamos pela primeira vez no Brasil, na história do Brasil, uma mina de extração de fosfato, aqui em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, que é um produto 100% importado hoje, que nós vamos produzir aqui, vender aqui, o mercado interno vai absorver 100% e vai faltar o produto dentro. Segundo exemplo que eu dou é a CMPC, que o presidente Biratã deu ali também. O que é isso? O que é a CMPC? CMPC é o seguinte, nós ficamos 3 anos lutando para trazer esse investimento. 3 anos. Fomos ao Chile, o Hernani foi no Chile, o Eduardo foi no Chile, a CMPC veio aqui, reuniões aqui, nós disputando com estados vizinhos brasileiros, disputando com países do Mercosul, a CMPC querendo fazer um investimento de 5 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos aí 27 bilhões de reais, 25 bilhões de reais, só o polo petroquímico para comparar com esse investimento. E o que aconteceu? Nós trouxemos investimento para cá. Uma grande vitória para os gaúchos. E ato contínuo, o que acontece? Acontece o ambiente político do Rio Grande do Sul, ideologizado, trabalhando com a ideologia e não com a logia, ou seja, questões ideológicas acima de questões lógicas, e fez com que um procurador da República, do Ministério Público Federal, questionasse não as aldeias, o impacto nas aldeias indígenas do entorno do empreendimento, mas sim de todo o estado do Rio Grande do Sul. É um ambiente político que acaba assustando o investidor. Agora, no bloco 2, o que aconteceu foi exatamente isso. Os caras criaram uma CPI, pessoal. Uma CPI, eu fui presidente da Assembleia. Não se abre CPI sem objeto determinado. Uma CPI para investigar o quê, cara pálida? Pedágios. Não tinha edital, muito menos tinha contrato. E abriram a CPI para dar-lhe porrada no projeto. Você pode não gostar do projeto, pode ter crítica ao projeto. Agora, é evidente que é importante para o Estado ter rodovia duplicada. É evidente que o contorno norte aqui de Caxias do Sul, viaduto da saúde, prefeito Agiló, não é que a concessionária está fazendo aqui, nós vamos começar agora Bento Farroupilha no 2º semestre e assim por diante, são obras importantíssimas, obras que vão salvar vidas, que vão melhorar a logística. É evidente, São Paulo faz isso, Paraná faz isso, vários estados brasileiros fazem isso, o governo federal do PT faz isso. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma aliança que eu chamo de camelo com girafa. Usando aqui um jargão da medicina veterinária. 2 espécies animais diferentes entre si, se cruzando. Que foi o PT na relatoria e o PL na presidência da CPI. Camelo com girafa. Essa é a verdade. Foi uma cruza completamente absurda, uma aliança feita entre os 2 partidos para bater na CPI. Para vocês terem uma base, hoje o governador do estado está indo depor na CPI. Está indo depor na CPI que não tem fato consumado. O que o investidor enxerga com isso? O investidor certamente enxerga um ambiente turvo, um ambiente de brigas, um ambiente de conflito, um ambiente que ele pode escolher um leilão no Paraná, um leilão em São Paulo, um leilão no Mato Grosso, um leilão em Espírito Santo, um leilão federal, não é? Onde o ambiente político é menos conturbado. Então, esse é o problema, não é, das lacrações versus a solução. Então, o que acontece? Eu sei que o Rio Grande não está perfeito. Agora, mudou muito, melhorou muito. O Estado
tinha dificuldade de pagar as contas em dia, né? O governo Tarso aumentou em bilhões de reais a despesa sobre arrecadação, o Estado tinha problema de atrair investimentos, como ainda tem, né, de uma certa forma, mas melhoramos muito. O Estado tinha problema de burocracias, que ainda existem, mas nós melhoramos muito. Então, o que acontece? O Estado evoluiu durante os últimos anos. O Estado evoluiu, o Estado melhorou, o Rio Grande está diferente. Né? As obras estão aí, os investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura e assim por diante estão aí para confirmar. E essa agenda que funciona, eu vou trazer alguns resultados aqui para vocês, mas poderia trazer outros, que são resultados que não são opiniões, são fatos. E contra fatos, me parece que não há argumentos. O orçamento do Dyer, antes de colocarmos as contas em dia, era em torno de 150 milhões de reais. Para vocês terem uma base, a minha cidade tem 60 mil habitantes, Tramandaí, capital das praias do Rio Grande do Sul. Quem é que tem casa em Tramandaí? Levanta a mão. Ninguém tem casa em Tramandaí, isso é uma vergonha, gente, pelo amor de Deus. Hã? Mas por que só Arroio do Sal? Por que só Arroio do Sal? Quem é que tem Arroio do Sal e levanta a mão aí? Arroio do Sal 1. Tem um em Arroio do Sal. Xangri-Lá. Quer ver? Xangri-Lá vai ter todo mundo aí. Capão. Torres. Ah, a maioria é Torres. Tá bom. Então vou dar o braço torcer por Torres. Mas brincadeiras à parte, Tramandaí tem 60 mil habitantes, tem um orçamento de 370 milhões de reais. O Dyer inteiro, para todas as rodovias estaduais, antes de colocarmos as contas em dia, tinha em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. É ridículo. Ridículo. Então, botamos as contas em dia, fizemos uma agenda de privatizações, quase 5 bilhões de reais de investimentos em rodovias. Menor criminalidade da história. Você se lembra, a Brigada Militar andava de Corsa 1.0, Palio Weekend. Agora anda de Hilux, SW4, Renault Duster, Toyota Corolla, todos os veículos semi-blindados. Não tem um veículo da Brigada, da Polícia Civil, comprado no nosso governo que não seja semi-blindado. Os investimentos privados aumentaram, porque se eu comparar antes, o investidor olhava, via as contas desorganizadas, não investia aqui no Estado. Tinha vários problemas, entre os quais este. É impressionante, o gráfico mostra muito o quanto que aumentou o investimento privado depois de colocarmos as contas em dia. Em 2024 foi o recorde, botamos mais de 100 bilhões de reais de investimentos trazidos para cá. A Scala Data Center, que é o maior distrito de data centers da América Latina, ali em Eldorado do Sul, em virtude do cabo Malbec de internet de alta velocidade, que vai entrar no Rio Grande do Sul, pelo município de Balneário Pinhal até Porto Alegre, e dali derivar para outros locais. É a única capital no sul do Brasil que vai ter o cabo Malbec de alta velocidade de internet, vai mudar a capacidade de internet aqui do estado. 100 bilhões de reais de investimentos, Coca-Cola, B8, CMPC e assim por diante, a Aeromote, que é uma fábrica de aviões e helicópteros ali em Guaíba. Né? Em 2025, isso aqui é só 2024, né? 2025 foram mais de 92 bilhões de reais atraídos também. Então o investidor gosta de Estado com as contas em dia, gosta de Estado que está com as contas organizadas. A gente diminuiu burocracia, 96% dos serviços são digitalizados, mais de 1 bilhão de reais em obras escolares. Isso aqui é muito importante porque a escola, agora nós estamos fazendo uma PPP, parceria público-privado nas escolas. E o CEPERS, e o PT e o PDT estão dando porrada na nossa PPP, dizendo que nós vamos privatizar as escolas. Não é verdade. Perceba o seguinte, queria explicar isso para vocês. O que acontece? O diretor da escola hoje gasta muito tempo com questões prediais. Então, tu tem uma lâmpada queimada, tu tem um cano furado, tu tem uma umidade na parede. E o diretor da escola, ao invés de se dedicar na aprendizagem dos alunos, na melhoria da aprendizagem, acaba tendo que se dedicar a questões de engenharia, de obras. Então, para que a gente possa evitar isso, a gente vai fazer uma parceria público-privado, chamando parceiros da área da construção civil para administrar o prédio da escola. Não é a escola, é o prédio da escola. Liberando, portanto, os diretores para poder focar naquilo que mais importa, que é a aprendizagem das crianças, correto? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo e do Brasil, tem funcionado muito bem, e a gente ficou 1 ano parado esse processo no Tribunal de Contas, em virtude aí de questões ideológicas que foram superadas, e agora a gente consegue, então, viabilizar a PPP das escolas. Vai melhorar muito, as escolas vão começar, aqui em Caxias,
e nos municípios o RS Seguro, nós vamos começar nas periferias. Não é escola bacana, não. Escola do centro e tal. Vai ser escola lá da zona mais periférica da cidade, onde eventualmente tem mais violência ou mais propensão à violência. E também a redução das filas na saúde através do SUS Gaúcho, que eu já comentei anteriormente. Então a gente sabe que o Estado melhorou, mas a gente precisa que o Estado evolua mais. Então estamos aqui para isso. Queremos que o Estado precise evoluir ainda mais, não é? Crescer mais, enfrentar os eventos climáticos, atrair e qualificar a nossa mão de obra, não é? Fazer com que a gente aumente a competitividade, e para isso não tem outra receita que não colocar o parceiro, não é? Que é o empreendedor, o trabalhador, o investidor, junto com o Estado, para a gente poder viabilizar um Estado que cresça ainda mais, que evolua ainda mais. A nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura de evolução, de continuar mudando, não é de continuidade, né? É uma candidatura que sabe que eventualmente tu tem que melhorar coisas, tu tem que mudar o rumo de alguma outra política pública, tu tem que inovar em políticas públicas, mas o que não pode é ter retrocesso. Um Estado que gera oportunidades, não é? Oportunidades aqui no desenvolvimento econômico, na liberdade econômica. Então nós queremos radicalizar a liberdade econômica, né? Nós somos o Estado mais inovador do Brasil. Está aqui o pessoal da UX, né? O reitor da UX está aqui, sabe disso. É impressionante a capacidade de inovação do gaúcho, da gaúcha, e a gente precisa muito fomentar isso cada vez mais. Temos o maior número de startups per capita do Brasil, somos sede do South Summit, que é um evento fundamental aqui para o ecossistema de inovação, mas também não é só o South Summit, tem outros summits, a SIC está fazendo o seu summit aqui, né? A UX faz eventos também de inovação, a Gramado Summit aqui na região, entre outros, articulações que estão surgindo, não é só o Caldeira, mas também em vários locais há articulações de inovação. O Estado tem que aproveitar a inovação, tem que melhorar a infraestrutura também federal, né? Aqui nós estamos falando do Porto de Arroio do Sal, que é fundamental aqui para a logística do Estado. Somos favoráveis ao Porto de Arroio do Sal. Tudo que o Estado tinha que fazer para vencer as etapas de licenciamento do Porto de Arroio do Sal, já fizemos. As ferrovias também, que é uma concessão federal, nós temos batido lá no governo federal, porque a gente não quer que fatie em 3 pedaços a Malha Sul. A gente quer que tenha uma licitação única da Malha Sul, uma nova licitação que tire a rumo desrespeito do Estado do Rio Grande do Sul, não cuida direito das ferrovias. E também a questão dos aeroportos, que aqui no caso de Caxias do Sul, nós temos o Vila Oliva, que o município está licitando a partir de recursos federais, e o Estado está fazendo a EVTEA das rodovias estaduais que vão servir o aeroporto, ligando o Vila Oliva ao município de Gramado, o eixo Gramado-Canela. Agora, tudo isso, pessoal, é importante dizer. Eu quero saber, todo mundo vem aqui, diz isso aqui, tranquilo, não tem nenhum problema, né? Mais infraestrutura. Agora, como é que vai viabilizar mais infraestrutura? Qual é o caminho? É por isso que é bom os debates, né? Os debates são fundamentais para a gente poder entender o que o adversário pensa, o que o outro concorrente pensa. Não é para espizinhar ninguém. É para ter uma oportunidade de explicar para as pessoas como que vai viabilizar as promessas que está se comprometendo no plano de governo. Nós temos um plano para o Estado que inclui a infraestrutura, né? Estamos apresentando as concessões. É importante que você saiba a minha opinião sobre a EGR. Eu acho que é uma empresa pública, 100% pública, que não tem por que existir mais. Os meus adversários defendem a continuidade da EGR, ou diretamente ou indiretamente, ou implicitamente ou explicitamente. Nós somos contra esse modelo. É um modelo que não deu certo. Tanto é verdade que a EGR tem 14 anos. Se tivesse dado certo, nós teríamos a ECR, Empresa Catarinense de Rodovias. A EPR, Empresa Paranaense de Rodovias. A EMR, Empresa Mineira de Rodovias. Onde é que vocês conhecem, no Brasil ou no mundo, uma empresa 100% estatal concessionária de rodovias? Isso é ridículo. Isso é uma piada pronta. O Estado do Rio Grande do Sul decidiu conceder rodovias e concedeu para quem? Para ele mesmo. Isso é uma coisa absurda, é uma piada pronta, ridículo. Não existe isso, né? E para tirar as rodovias... Por que, Gabriel? Por que vocês não terminaram com a EGR, então, em 8 anos? Porque, para tirar a EGR, eu tenho que ter alguém que assuma as rodovias. Evidente? Assim como aconteceu aqui na Caminhos da Serra Gaúcha. Né? Para que a gente tire... Senão vai ficar pior ainda. Aí vem o Dyer. O Dyer com todas as suas dificuldades orçamentárias.
Então, eu quero entender o que os meus adversários que dão tanta porrada em concessões, o que eles querem de fato para a questão da infraestrutura do Estado. Qual é a sua proposta, candidato? Qual a sua proposta, candidato? Muito melhor que a minha? Eu quero saber qual. Quero saber qual proposta. Exatamente isso que a gente precisa saber. Então isso, menos burocracia, mais infraestrutura, mais inovação, certamente vai resultar em mais investimentos no Estado do Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. Aqui eu queria falar sobre pessoas. Nós temos um grande desafio de mão de obra. E aqui eu quero fazer um compromisso aqui com a SIC Caxias, com os empresários aqui da Serra Gaúcha. Eu e o Hernani Polo vamos fazer o maior programa de qualificação profissional de ensino técnico da história do Rio Grande do Sul. E vou dizer da onde que eu vou tirar o dinheiro. Eu pretendo assinar em junho do ano que vem, sendo eleito, o PROPAG, que é a renegociação do Estado com a União, da dívida do Estado com a União. E o PROPAG tem uma parte dele que diz o seguinte, o equivalente a 1% de juros que nós pagaríamos para a União, assinando o PROPAG, nós podemos usar 100% desse dinheiro para ensino técnico profissionalizante. Então, nós vamos comprar vaga no Sistema S, está aqui o pessoal do Senai, vamos comprar vaga no Sistema S, vamos comprar vaga nas universidades comunitárias, está aqui a UX, que podem fornecer esse tipo de qualificação para o governo do Estado, e vamos robustecer a forte rede de escolas técnicas do Estado, que hoje tem 60 mil matrículas. Então, nós vamos comprar vagas, vamos criar vagas e vamos robustecer as escolas técnicas do Estado. Eu quero que todo estudante de ensino médio do Rio Grande do Sul saia do ensino médio com uma profissão. O cara vai ser técnico em indústria, técnico em biocombustível, técnico em energia renovável, técnico em turismo, técnico em vitivinicultura, técnico em eventos, técnico em logística, não sei. Vamos pegar as vocações regionais e vamos viabilizar ensino técnico para esses jovens. Estou dizendo de onde eu vou tirar o dinheiro. Vou assinar o PROPAG e só no ano que vem vamos ter algo em torno a 600 milhões de reais para investir nessa área. Não quero construir uma escola a mais de ensino técnico. Quero comprar vagas e robustecer, qualificar as escolas de ensino técnico que nós já temos disponíveis no Rio Grande do Sul. E por isso mesmo, a importância do ensino técnico para qualificar a mão de obra. Além disso, escolas de ensino médio em tempo integral. Nós começamos o governo com 18, estamos em 432, eram 5 mil, são 50 mil matrículas de escola de ensino médio em tempo integral. Nós vamos aumentar ainda mais esse número de matrículas de escolas de ensino médio em tempo integral. E atenção, todos os estudantes de ensino médio em tempo integral, a partir desse ano já tem, e no nosso governo vamos aumentar, ensino técnico concomitante. Ou seja, não é pós-médio. O cara vai sair do ensino médio com profissão. Já agora, isso já está acontecendo. Escolas de ensino médio em tempo integral com ensino técnico integrado. Esse é o grande projeto que nós temos para qualificar a mão de obra da juventude que vem por aí e que certamente vai ser muito importante. Poderia falar de outras questões, né? O fortalecimento da aprendizagem, as reformas das escolas, falei da PPP das escolas, que vai pegar aí 99 escolas na primeira rodada, mas nós estamos fazendo obras em mais de 1.000 escolas, aqui em Caxias do Sul, inúmeras obras em escolas acontecendo, estaduais, que há anos não via um balde de tinta na sua frente, não via um saco de prego na sua frente, não via um saco de argamassa na sua frente. Nós estamos botando mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em obras em escolas que são fundamentais para melhorar a qualidade da educação do Estado. O meu adversário vai vir aqui nas próximas semanas, meus adversários, e vai dizer o seguinte: o vice-governador teve aí, disse que tem obras em 1.000 escolas, mas a escola tal não tem obra ainda. É verdade, eu sei disso, porque são 2.304 escolas, são décadas sem investimentos. E, portanto, claro, o Estado não deu conta de fazer obras em escolas do jeito que deveria. Então, por isso mesmo, a gente precisa melhorar progressivamente, evolutivamente. Não podemos retroceder. E eu não tenho dúvida que no nosso próximo governo nós vamos aumentar o valor investido em escolas para finalizar 100% das escolas gaúchas com uma reforma de qualidade que lhes dê dignidade, salas climatizadas e assim por diante, para o estudante poder viabilizar sua educação. Já falei da redução das filas da saúde, a regionalização, os investimentos que fizemos aqui no Hospital Geral de Caxias do Sul, entre outros, a segurança pública,
que nós temos aí os melhores índices da história do Rio Grande do Sul, investimentos importantes em integração, segurança, inteligência, investimentos em equipamentos, viaturas, colete à prova de bala, munição. Não é? Colete à prova de bala antigamente era vencido, estava vencido o colete à prova de bala, o sistema base, não é? E hoje nós temos aí equipamentos muito melhores e adequados para as forças de segurança. Mas tem um problema que eu quero me comprometer também aqui com a SIC, com os empresários, que é a questão do feminicídio. Nós precisamos diminuir os feminicídios, é um crime difícil, não vou ser demagogo aqui para vocês. Hoje aconteceu um feminicídio em Alecrim, lá na fronteira com a Argentina. O que foi aquele feminicídio? Não tinha medida protetiva, não tinha. O último boletim de ocorrência que a vítima havia registrado foi em 2010, há 16 anos atrás. O Estado não sabia que podia acontecer o crime. É um crime difícil, porque é um crime passional. Aliás, passional, uma pinóia, né? É um crime do ódio. Né? Passional seria da paixão. É um crime do ódio, né? Que acaba acontecendo muitas vezes dentro do quarto de casal. Eu não consigo botar, né, um policial por casa. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? A gente precisa ter mão firme sobre o agressor, e aí nós temos um programa que monitora 1.200 mulheres no estado e 1.200 agressores, eles com tornozeleira eletrônica e elas com celular que o estado dá, tudo monitorado num painel parecido com esse, lá em Porto Alegre, na Secretaria de Segurança Pública. Se um se aproxima do outro, acima do limite permitido, a gente manda uma viatura em direção a ela e outra viatura em direção a ele. Nenhuma mulher foi vítima de feminicídio dentro desse programa até o momento. Desde 2023 o programa está rodando, fazem 3 anos. Então é um programa de resultado aqui. Nós vamos aumentar esse programa com mão firme sobre o agressor. Mas não é só isso. Tem mulheres que não conseguem sair da situação de hipossuficiência do marido, de dependência econômica, e muitas vezes não denunciam. Então a gente tem que ter uma rede de acolhimento da mulher para ela poder se sentir segura em denunciar o criminoso. E por fim, tão importante quanto, é a medidas de mudança de cultura. Desde a escola nós temos que ter, já na educação, combate ao machismo. É isso. Nós, homens, temos que propagar a cultura do combate ao machismo. Né? Nossa sociedade tem que ser cada vez menos machista. Temos que extinguir o machismo da sociedade. E isso funciona desde a educação. E aqui, então, eu falo um pouquinho sobre resiliência climática. Né? O Plano Rio Grande, que é o plano de prevenção a enchentes do estado, melhoria da resiliência, que nada mais é do que a capacidade de resistir a mudanças no clima que o estado está tendo, o que inclui a questão das cheias, das enchentes, mas também inclui as secas. E aqui uma outra proposta em relação à dívida com a União que a gente traz. Nós queremos assinar o Propag, incluir todas as dívidas do Estado dentro dessa nova renegociação, inclusive as chamadas dívidas garantidas pela União, que são aquelas dívidas contratadas por organismos internacionais no passado que a União garantiu, então a gente quer que eles continuem pagando essa dívida, hoje a gente não paga, e também queremos prorrogar o FUNRIGS e usar o FUNRIGS dessa vez para proteger as lavouras, né? Irrigação e manejo de solo, para a gente poder ter menos efeitos das futuras estiagens e mudanças climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul, porque nós sofreremos, infelizmente, estiagens nos próximos anos, com certeza, em virtude da recorrência que está acontecendo aqui no estado desse fenômeno climático. Então, resiliência climática é proteção contra enchentes e também proteção contra os danos das estiagens. O Estado 100% afeta ao diálogo, nós não somos radicais, não somos extremistas, não estamos nos fingindo agora, me maquiando aqui, botando uma fantasia de moderado, né? Que nem tem, eu acho engraçado muitas vezes alguns adversários tentando ser moderados, e aí logo em seguida escorrega, já dá uma porrada lá que já mostra a agressividade, o tom agressivo do discurso. Não interessa quem for eleito presidente da República, nós vamos conseguir conversar com essa pessoa, seja ele de qual ideologia pertencer, né, para que o Estado possa ter diálogo. Isso faz parte da nossa biografia, do meu comportamento, do comportamento do Hernani, do nosso jeito de ser. Somos um Estado, somos uma pré-campanha, uma pré-candidatura 100% do Rio Grande do Sul. Esse é o motivo do slogan, né? É um slogan de verdade, é um slogan verdadeiro, é 100%. Aqui não tem outra prioridade, aqui eu não estou preocupado com outra coisa que não seja o Rio Grande do Sul, o problema dos gaúchos e das gaúchas.
O Rio Grande do Sul não é laboratório para fazer aventura, não é laboratório para ter uma carta de intenções feita pelo ChatGPT embaixo do braço para ir para cima e para baixo, dar grito e lacração. A gente precisa ter... nós somos uma das maiores economias do Brasil, nós não somos um laboratório de novas ideias que eventualmente não se sustentam, que não são bem explicadas e que não têm fundamentação. Então, muito importante a gente ter muita responsabilidade nessas eleições. A eleição de governador é fundamental. E aqui, uma coisa que um adversário meu teve na Federação dias atrás e deu um discurso, e tem repetido isso, então está em público. Pois não adianta dizer que não falou, porque na verdade está no YouTube, né? Está gravado. Tinha um slide na sua apresentação dizendo o seguinte: gestão se contrata. Não. Como assim gestão se contrata? Como quem diz assim, não precisa, gestão não é tão importante assim. Não, calma lá. Eu fui microempresário, eu não terceirizei a gestão da minha microempresa. E o produtor rural, o agricultor, a agricultora não terceiriza a gestão da sua propriedade rural. O prefeito não terceiriza a gestão. Aqui tem uma equipe mais competente possível que pode contratar, mas ele não terceiriza a gestão. Os empresários muitas vezes contratam funcionários, mas tem lá o conselho de administração, porque tu tem que estar sempre olhando o que está acontecendo, né? Empresários de grande porte. Os de pequeno porte, médio porte, nem se fala, tem que estar no dia a dia na empresa. Eu poderia falar do dono de casa, a dona de casa, o orçamento doméstico. Também não se terceiriza. Lá na minha casa, eu e minha esposa cuidamos do nosso orçamento doméstico para cuidar da nossa filha, porque, do contrário, eu vou terceirizar para quem a gestão? Gestão também é isso. A gestão da SIC, aqui da entidade, tem esse ativo aqui enorme, sem prédio, não é? Seus gastos, seus corpos de funcionários, suas receitas. O presidente deve ter aqui um diretor lá que cuida disso, mas ele está sempre olhando, não pode terceirizar a gestão. É muito importante dizer isso, porque na verdade é o seguinte, eu fui governador em exercício inúmeras vezes, mas como vice-governador eu acompanho a vida ali do núcleo do governo. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu posso contratar a melhor equipe do mundo. E aí um dia, tu está numa reunião de governo, a secretária da Fazenda discorda da secretária de Planejamento. Quem decide? Ah, chama um consultor. Terceirizei a gestão. Não, é o governador. O governador tem que decidir. Questões técnicas, complexas, que nós nem abordamos aqui. Vamos incluir as dívidas garantidas pela União ou não? Vamos assinar o Propag mais o regime de recuperação fiscal e pedir a prorrogação do FUNRIGS através da Lei Complementar 206? É o governador que decide. O governador é que define a estratégia, que define o rumo, que toma decisões macro. O governador, a governadora, tem que estar plenamente preparados. Saber tudo ninguém sabe, é evidente. Mas o pior lugar do mundo para aprender a governar é na cadeira do governante. O pior lugar do mundo para aprender a governar é na cadeira do governante. Lá não pode aprender. Lá tem que chegar já com uma boa carga de experiência, de capacidade, de conhecimento, dos números também, porque os números são as vidas das pessoas que acabam se materializando em políticas públicas. Então, gestão não se terceiriza. Quem acha que gestão se terceiriza não está preparado para ser governador ou governadora do Rio Grande do Sul. Não está preparado para ser governador ou governadora do Rio Grande do Sul. Gestão, insisto, não se terceiriza. Eu quero estar dentro da gestão como governador, assim como vai estar o Hernani como nosso vice-governador, que, aliás, vai ser um interlocutor do setor do governo, do nosso governo, com o setor produtivo após a nossa vitória lá em outubro. Então, essa é uma frase que eu deixo aqui também para reflexão de todos. Evolução exige preparo, exige conhecimento, exige saber o que fazer, exige saber para onde vai, como vai, não é só onde quer chegar, é como chegar. Eu posso ir daqui a Torres pela Rota do Sol, mas também posso ir pela 116 até a 239, depois pego a 474, pego a 101, eu posso ir até o Charlau e até a 118 em Gravataí para pegar a 116, eu posso de várias formas. Qual é a forma que nós queremos ir? Né? É o jeito mais rápido, mais seguro e mais eficiente. E para isso precisa ter preparo, sim, precisa ter conhecimento. Eis o motivo pelo qual a importância de estar com condições de assumir o governo do Estado e não deixar para aprender a ser governador lá. Eu quero, para finalizar, dizer que temos que dar o próximo passo. Arrumamos as contas, reconstruímos boa parte do Estado,
nós temos que acelerar agora o desenvolvimento. Evoluir, em parceria com a iniciativa privada, um ambiente de liberdade econômica, um ambiente sem radicalismo, sem extremismo, um ambiente que a gente consiga viabilizar a atração de investimentos com cuidado das contas para poder melhorar a vida das pessoas. Esse é o recado que eu e o Hernani damos aqui para vocês, que também é, de certa forma, o que o Caiado falou, tenho certeza, dias atrás, aqui na oportunidade que ele esteve na SIC Caxias. Portanto, muito obrigado, presidente Bira. Fico à disposição se tiver algum questionamento. Estou muito feliz de novamente estar aqui. Obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Obrigado, Germano Rigoto, Frederico Antunes, Hernani Polo. Obrigado, prefeito Adiló. Obrigado aos deputados. Obrigado a todos que vieram. A gente está muito animado com essa caminhada. Temos muita convicção da nossa vitória. A eleição nem começou ainda. Vai ter Copa do Mundo, depois vem as convenções. E na hora que a população começar a parar para pensar sobre a eleição, pode ter certeza que vai ver nessa chapa a chapa que mais tem condições de governar e fazer o Rio Grande do Sul prosperar ainda mais. Muito obrigado a todos. Agradecemos pela apresentação. Pode permanecer no palco. Vou passar para o momento das perguntas. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Gabriel, pela tua explanação, pela consciência, né, que tu traz aqui, as necessidades que nós temos. Como nós estamos no adiantado da nossa hora aqui, eu vou evitar fazer qualquer comentário, vou passar direto para as perguntas. Nós temos 2 inscritos aqui. Eu quero passar direto ao presidente do CIMEX, sindicato que eu presidi até o ano passado, o Paulo Scopel. Por favor, Paulo, a tua pergunta aqui. Bom dia, nosso vice-governador, pré-candidato à governança, ao qual eu tive o prazer de fazer uma missão para Hanover com o senhor, onde a gente pôde ver muita novidade, muita coisa boa lá. Pois bem, excelente a sua palestra, as suas explicações de como está o Estado e aquilo que a gente pode esperar no seu governo. Eu tenho 2 perguntas, são curtas, tá? Mas são bem importantes. Primeiro, como o senhor pretende governar o Estado com a volta do pagamento da dívida pública? Que ela foi suspensa, né, devido às enchentes. E como o senhor vai conseguir dar contas, em pagar as contas e a nossa necessidade de investimentos para o Estado? Essa é uma bem simples, né? E a outra é como que o senhor pode nos apoiar numa briga que a gente tem há tantos anos, que é em relação ao aeroporto e ao nosso porto lá de Arroio do Sal, no qual a gente tem uma audiência pública na semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Estivemos juntos em Hanover, né, numa missão que lideramos. Aí o secretário Hernani Polo esteve conosco também na época. O Hernani, que aliás, além de secretário de Desenvolvimento Econômico, foi secretário de Agricultura do Estado e presidente da Assembleia. Bom, sobre a dívida é um assunto complexo aqui. Esses dias eu dei uma declaração lá na Federação, quarta passada, na entrevista coletiva, que gerou polêmica. O líder do PT foi me responder no Correio do Povo de sexta, e aí eu tive que fazer uma live de sexta de noite, então deu pano para manga aí para responder ele, enfim. Mas basicamente é o seguinte, Paulo, nós temos, primeira questão que é importante dizer, nós já ficamos no passado sem pagar a dívida com a União, não sei se vocês se lembram disso. Nós ganhamos liminar na Justiça, etc. Só no último período, 2017, ainda era o Sartori governador, nós conseguimos ficar sem pagar a dívida. Só que mesmo sem pagar a dívida naquela época, em virtude das contas do Estado desequilibradas, devido ao desequilíbrio das contas, o que tu fazia? Tu pegava o dinheiro da dívida e não investia. E usava no custeio, entende? Então é a mesma coisa que uma empresa que está com déficit de caixa, né? E aí acaba tendo lá uma folga, eventualmente, nas suas parcelas de um financiamento, só que está tão mal que tem que botar na folha, ele não pode reinvestir na empresa ou entesourar, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que o Rio Grande do Sul já ficou sem pagar a dívida no passado. A diferença é que agora está sem pagar a dívida, mas 100% do dinheiro é reutilizado em investimentos. Entende a diferença?
Então isso é muito importante, porque o que significa dizer isso? Significa que se nós mantivermos o equilíbrio financeiro, nós vamos voltar a pagar a dívida e vamos manter as contas em dia. Só que nós não vamos investir do jeito que estamos investindo hoje. Então, esse é o primeiro ponto. E é interessante dizer isso, porque em 2024 veio a pior das enchentes da história do Rio Grande do Sul, e eu quero lembrar, nós botamos o 13º salário em dia em 2022. Imagine se nós tivéssemos enfrentado as enchentes sem as contas em dia. O caos ainda maior que seria. E quase foi isso. Por 3 anos e meio, aconteceu a virada de chave ali das contas. Tá? Então, a gente já está... O que eu quero dizer é o seguinte, se nada acontecer e voltar a pagar as contas, nosso governo vai conseguir manter o equilíbrio financeiro. Agora, eu não quero isso, não quero pagar a dívida. Daí eu vou explicar como é que eu quero fazer. O que acontece é o seguinte, o governo federal atual, o Lula, ele criou uma nova forma de renegociação da dívida do Estado com a União. Era IPCA mais 4% e nós vamos pagar IPCA mais 1%, tá? Em outras palavras. Como que nós vamos fazer isso? Mudando para o Propag, que é esse programa que eu falei antes aqui, 1%, equivalente a 1% do valor da dívida, inclusive neste Propag, nesse programa, o Estado aderente tem que investir em ensino técnico. Então eu quero tirar dinheiro dali para comprar vaga no Sistema S, nas universidades comunitárias, etc., fazer um programa de ensino técnico. Um outro 1% nós vamos ter que pagar para um fundo equalizador federativo, de equalização federativa, chamado FEF, que é um absurdo, uma anomalia federativa, que, pasmem, quem ganha o dinheiro são os estados não devedores. Então tu paga o equivalente a 1% do valor do juro da dívida para a União para os estados subnacionais não devedores. É um absurdo. Mas é o que acontece. Precisamos ter senadores bons lá no Senado, lá para evitar esses absurdos aí, Rigoto e Frederico, né? Porque realmente precisamos melhorar a nossa representação lá em Brasília. Mas de toda forma, é o que aconteceu. Então eu sou obrigado a pagar 1 bilhão, isso dá mais ou menos em números cheios de um ano inteiro, se eu pegar o ano cheio, dá mais ou menos R$1 bilhão de dinheiro dos gaúchos aqui que eu tenho que pagar para os outros estados. Mas é melhor pagar menos juro do que mais juro. Então, quero aderir ao Propag. E quando é que a gente vai poder aderir ao Propag? Os estados outros já aderiram, no final do ano passado. Nós manifestamos o desejo de aderir e vamos aderir somente quando acabar o FUNRIGS, que é maio do ano que vem. Então, maio do ano que vem acaba o FUNRIGS, tem que assinar o contrato do Propag. Com isso, eu diminuo o estoque de dívida, diminuo o juros da dívida do Estado com a União. E vou pagar IPCA mais algo parecido com isso, enquanto que hoje estou pagando no IPCA mais 4%. Não estamos pagando, mas se estivéssemos pagando seria isso. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Propag não inclui as dívidas garantidas pela União, que é aquelas dívidas que eu falei. O governador do passado, lá de décadas atrás, ia lá, quando tinha capacidade de endividamento, pegava um financiamento para fazer estradas no Banco Mundial, digamos, no BIRD, na Cooperação Andina de Fomento, seja qual for o organismo internacional. Aqui em Caxias, quando acontece isso, o prefeito também tem que pedir vênia para a União, tem que pedir garantia para a União. A lei brasileira exige que quem garanta o empréstimo seja a União. E aí a STN, lá, a Secretaria do Tesouro Nacional, o Senado Federal vota e tal, e autoriza o Estado ou o município a buscar esse financiamento. O Rio Grande do Sul fez isso no passado, então tem bilhões de reais, não é só a dívida do Estado com a União, é as dívidas garantidas pela União, que hoje nós não estamos pagando também. Então, no Propag, o Lula vetou a inclusão das dívidas garantidas. Eu quero incluir as dívidas garantidas na negociação que quero assinar em junho. E, para tanto, eu tenho uma proposta, né, uma proposta complexa, que é o seguinte: hoje nós estamos no regime de recuperação fiscal, teremos que sair do regime, aderir ao Propag e aderir ao regime de novo para incluir as dívidas garantidas. É isso, em outras palavras é isso. É complicado, mas funciona. Na lei atual funciona. E aí, feito tudo isso, então eu incluí as dívidas garantidas, diminuí o juro da dívida, então agora vamos prorrogar o FUNRIGS, que é uma nova lei complementar no Congresso Nacional, mudando a Lei Complementar 206, que é a lei do FUNRIGS, dizendo o seguinte: a nossa proposta para convencer a União é ruim para o Brasil deixar o Estado do Rio Grande do Sul sofrer com as questões climáticas, de estiagens. É ruim para o Brasil, não é bom. É ruim para o PIB brasileiro, o PIB do Rio Grande do Sul cai. Sim, mas nós somos um estado do Brasil, nós somos brasileiros. Então, não é bom para a balança comercial do país ver a safra do soja quebrar, por exemplo. Então, para tanto, o que a gente quer é convencer a União dizendo o seguinte: prorroga o FUNRIGS para o Estado, que o Estado vai usar 100% desse dinheiro, em vez de pagar para você, botar no teu primário aí, pulverizar o dinheiro,
dos gaúchos, né? Dinheiro dos gaúchos, dos impostos dos gaúchos, que iria para Brasília entrar no caixa lá, os gastos bilionários que a União Federal tem. Então, em vez disso, deixa aqui esse dinheiro que nós vamos reinvestir em resiliência climática. Então, eu quero fazer um programa de irrigação. Hoje, eu pego 100% da área plantada do estado fora o arroz. Não, o arroz é 100% irrigado. Então, eu tiro o arroz, só 13,5%, menos de 4% da área plantada do estado é irrigada. Eu quero aumentar para 20%, em 5 vezes. Tá? E como é que faz isso? Com dinheiro. Tem que botar dinheiro na mão do produtor para ele poder pagar. É mais barato pagar o projeto, em resumo, do que qualquer outra coisa. E naquela área que não dá para irrigar, tipo aqui no nordeste do estado, que tem muita terra dobrada, então não tem geografia para poder irrigar, o que a gente vai fazer é uma correção de solo. E a gente corrige o solo botando calcário no solo para corrigir a acidez do solo, é uma das coisas, porque a acidez do solo aumenta o teor de alumínio no solo, então tem que tirar... Quem é agrônomo aí? Eu sou veterinário, eu e o Bira que somos veterinários, mas basicamente é isso, né? Tem uma reação química que aumenta o grau de índice de alumínio no solo, isso é corrosivo, é nocivo para a planta, diminui a produtividade. E 2, nós temos que descompactar o solo gaúcho é muito compacto, e quando chove 2.000 milímetros no estado por ano em média, a água não infiltra no solo, ela faz erosão e tira a camada fértil do solo. E vai para os nossos rios, córregos e tal, e ajuda a criar enchente. Então, eu quero que ela infiltre no solo, e para isso eu preciso descompactar o solo. E para descompactar o solo, eu preciso mexer no solo, e com isso ela vai permeabilizar, vai ter água entrando no solo. Quando ela vai ficar no subsolo, então aquela umidade, quando tiver estiagem, ela vai evaporando e pega a raiz da planta. Basicamente é isso, agronomicamente falando. Então, esse é o plano que nós temos para a dívida do Estado com a União. Entrar no Propag, incluir as dívidas garantidas, prorrogar o FUNRIGS para usar no combate às estiagens. E, por fim, a questão do aeroporto, eu imagino que seja o Vila Oliva, né? Nós estamos fazendo o EVTEA, pena que o Clóvis saiu agora aí, mas nós estamos terminando o EVTEA para fazer a obra da estrada que vai, o modal rodoviário de conexão com o aeroporto, o Estado que vai fazer. Depois o prefeito, se quiser, pode dar mais informações sobre como está a licitação aí do Vila Oliva, porque é recurso federal, né? O recurso do aeroporto. E então ali nós estamos trabalhando para poder fazer as conexões rodoviárias. E vai ser uma obra gigantesca, vai ser uma obra de 200 milhões de reais até Gramado ali, né? Vai ser fundamental para o turismo gaúcho. E sobre o Porto de Arroio do Sal, o que nós vamos ter que fazer, Paulo, nesse sentido, além do que já fizemos, né, que é o decreto de utilidade pública, tudo que o Estado tinha que fazer já fez, burocraticamente, é agora entender, quando o empreendedor privado começar a obra, entender qual é o que nós vamos fazer do modal rodoviário, porque ali a Estrada do Mar tem tonelagem baixa, não pode ter carga pesada. Então eu preciso ligar a Rondinha até a BR-101, provavelmente por cima da Itapeva. Né? E aí tu tem a Rota do Sol, que tem horários e tipos de carga com especificações. Então carga tóxica, por exemplo, carga pesada, né? Tu vai ter horário para poder transportar na Rota do Sol. E a Rota do Sol não é uma rodovia também preparada, digamos assim, para tonelagem alta e VDM alto de carga. Então, toda essa produção de metal mecânico aqui do nordeste do estado indo para lá e outras tantas, nós vamos precisar robustecer as rodovias estaduais. Então, isso é que está no PELT, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, que nós atualizamos esse governo, que é o plano para poder melhorar a logística do estado também, para fomentar, para viabilizar o porto, porque o porto sozinho tem que ter, a carga tem que chegar lá. Não tem ferrovia ali, né? Nós vai vir pela 290, 101, vai ter que ter uma estrada para chegar no porto, já é certo. E 2, quais são as outras estradas estaduais, entre as quais talvez a Rota do Sol, que tenha que ser aprimorada para poder receber essa carga toda que virá para o porto. Mas eu sou do litoral, sou apoiador do porto, francamente, já fiz como deputado 2 audiências públicas sobre o porto, enfrentei lá os ambienta loucos lá, né, que ficaram contra o projeto desde sempre, antes de conhecê-lo, né, ambienta radicais, né, e, enfim, vamos enfrentar tudo que tiver que enfrentar para poder garantir o investimento no Rio Grande do Sul. Bacana, obrigado, Gabriel. O que a gente precisa é desenvolver, né? Ter investimento e desenvolver o Estado aqui. Eu falei que eu fui o presidente do CIMEX, e agora quem vai falar, quem foi o presidente da CIC, que eu tive a honra de suceder aqui, Celestino, grande amigo Celestino Loure. Por favor, Celestino. Obrigado, presidente.
Gabriel, Hernani, parabéns aí, primeiramente, pela disposição, se colocarem à disposição, né, para liderar esse projeto todo. Nesse momento que a gente vive, da nossa sociedade, não é fácil, né? Se tem obra, a gente reclama que a obra incomoda. E se não tem obra, daí a gente reclama que não tem obra. É um negócio incrível, né? Parabéns. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre reforma administrativa. Claramente, a reforma administrativa, ela tem direcionadores nacionais, está muito claro isso. Mas a gente costuma olhar sempre para Brasília, né? A gente, às vezes, se afasta um pouco dos nossos problemas mais conjunturais, mais locais. O estado do Rio Grande do Sul, por um bom tempo, por incrível que pareça, foi dono de uma gráfica. Nem sei se terminou essa história, né? Eu acompanhei essa história. Mas é muito importante ser dono de uma gráfica, né? O Estado é importante. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a tua disposição e a do Hernani, e primeiro liderar uma grande onda de redução do tamanho do Estado, e que oportunidades nós ainda temos para reduzir essa máquina, para tirar essas amarras de cima. Para nós empresários, sempre que nós precisamos fazer uma licença, a gente vai para umas 10 ou 12, 15, 20, 30 etapas, e esse negócio não termina nunca. Sempre tem mais alguém, tipo você, MPC, que é um caso público, mas no mundo privado aqui, reservado, isso acontece todo santo dia. Em escala menor, é verdade, mas trava a economia. Queria te ouvir falar um pouco sobre, então, reforma administrativa. Que oportunidades nós temos para diminuir, para reduzir esse Estado? Muito bem. Bom, só para situar todo mundo, né? O que nós fizemos no governo Sartori lá? Nós extinguimos 11 órgãos públicos, entre os quais a gráfica pública. Né? Isso é bem interessante, essa história, porque eu fui num debate com um deputado do PT, eu era o líder do governo, na época, o Búrigo era secretário de Planejamento, e o deputado do PT disse o seguinte, na rádio, ao vivo, em Porto Alegre, né, público: não, mas é um absurdo o governo Sartori querer extinguir a CORAG, que era a gráfica, Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. Mas por que, deputado? Porque a CORAG dá lucro. Eu disse, mas se for para dar lucro, então vamos abrir a Padergues, né? Padaria do Estado do Rio Grande do Sul, também vai dar lucro. Né? Uma padaria dá lucro, se bem gerido. Todo mundo compra pão. Né? Então, basicamente, isso expõe, porque eu estou contando essa história, isso expõe, né, o mindset do adversário, da esquerda, né? Que quer o Estado que faça competição, inclusive, em setores privados. Né? Ele chega a tal ponto que o Estado é tão grande que ele vai competir com a iniciativa privada, nos ramos da iniciativa privada, entre os quais gráficas. Né? Essa era a lógica ideológica, melhor dizendo, a questão ideológica do oponente naquele momento. E nós extinguimos, então, 11 órgãos, fundações, companhias, autarquias, etc. Muitos deles, talvez vocês nem se lembrem que existiam. Né? Segunda questão que nós fizemos aí no governo Eduardo foi a reforma administrativa. Como o Brasil até hoje não fez a sua reforma administrativa, vários partidos passaram por lá, de direita, de centro, de esquerda, ninguém fez, e nós fizemos aqui. Como é que funcionava antes da reforma administrativa? O Estado tinha um crescimento vegetativo da folha de quase 3% ao ano. Então, tu não contratava um estagiário e a folha crescia quase 3% todo ano. Por quê? Por causa dos avanços temporais, que eram triênios, quinquênios, etc., que a folha não contratava ninguém e a folha crescia. Isso fez com que a gente diminuísse o tamanho do Estado onde ele não pode diminuir, por exemplo, na segurança. Porque perceba o seguinte, todo governador entrega o governo, praticamente todo governador, entrega o governo com todas essas dificuldades, com um número igual ou menor de policiais, de membros da Força de Segurança, homens e mulheres. Então, vou pegar desde o governo Ieda. O governo Ieda foi 33 mil servidores na segurança. E foi descendo, chegou em 30 mil. Nós estamos em 35 mil. Então, eu aumentei o tamanho do Estado onde ele tem que ser forte, percebe? Onde ele tem que ser forte, que é na segurança, que é para isso que ele foi criado originalmente, né, lá na Revolução Gloriosa lá do século XVII, ele, pelo menos o Estado moderno, como concebemos, né, para proteger a propriedade privada e para oferecer uma paz social para a sociedade. Então, foi para isso que o Estado foi criado, originalmente no Estado moderno. E aí, o que acontece é que o Estado, infelizmente, nas áreas onde ele não pode estar ausente, ele estava pequeno. E onde ele podia estar inexistente, ele estava grande, como é o caso da gráfica. Né? Então, basicamente, a política ali de reforma do Estado foi diminuir a presença do Estado onde ele pode estar
substituído pela iniciativa privada, e aí fizemos privatizações que não são pacíficas, né? A CE, por exemplo, a Corsan, né? Fizemos a privatização da Sulgás. O Estado tinha uma companhia de gás natural. Aqui a Serra sabe a importância de ter gás natural, né, para poder viabilizar as plantas industriais, o crescimento, o desenvolvimento. E, infelizmente, o Estado era sócio da Transpetro, na Sulgás. Né? Duas estatais, o Estado com uma estatal federal. Então a gente vendeu a nossa parte, que era majoritária, e hoje tem um CAPEX, um volume de investimento enorme aí da Sulgás para aumentar a rede de gás no Estado. E assim por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós diminuímos o tamanho do Estado onde ele tinha que estar diminuído, podia estar ausente. E aumentamos, por outro lado, onde ele tem que estar presente. Aumentamos o número de servidores na área de segurança. Então, fizemos a reforma administrativa que estancou esse crescimento vegetativo da Folha, fizemos a reforma do plano de carreira do magistério. Um professor, em 2019, 40 horas com graduação, contratado, início de carreira, recebia em torno de R$ 2.550. O mesmo professor agora, com graduação, contratado 40 horas, recebe mais de R$ 5.300. Foi mais de 100% de aumento em 7 anos. Não é o ideal ainda, eu sei, não estou aqui dizendo que é bom. Acho que tem que pagar melhor, cada vez mais o professor, até para a carreira ser mais atrativa, mas a verdade verdadeira é que fazia 10 anos que nós não fazíamos um concurso público para professor. Fizemos agora, em 2025, concurso público para professor do Estado, com o professor não ganhando mais completivo para ganhar o piso nacional do magistério. Então nós aumentamos a presença do Estado na educação, onde o Estado tem que estar mais forte. Mas diminuímos o saneamento, diminuímos a energia elétrica, etc. Então eu acho que sempre dá para diminuir mais o tamanho do Estado nas áreas onde eu sou do Estado necessário, não sou do Estado nem mínimo, que é o Estado que tu vai sentir a ausência dele, onde ele tem que estar presente, ou o Estado máximo lá, que é o Estado onde muitas vezes tu vai ter o Estado atrapalhando, onde ele não tem que estar onde ele não tem que estar se metendo. Então o Estado necessário, esse Estado necessário, ele tem que estar em constante revisão, né? Constante revisão. O que acontece é o seguinte: gasto é que nem unha ou cabelo. A gente não corta uma vez só na vida, a gente está sempre cortando, senão ele vai aumentando. Então, sempre tem que ter uma política constante de corte de gastos, baseado numa gestão eficiente, e remodelações, né, de órgãos públicos. A gente tem que remodelar, sim. Né? Hoje nós estamos ainda com uma companhia de mineração de carvão, que é do Estado, a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, que está autorizada a privatização faz tempo, mas o mercado não estava para peixe nesse negócio de mineração, porque venceu a licença da mineração de carvão aqui da Candiota 3, aqui no município de Candiota, na zona sul do estado, e o cliente da CRM era a usina. Então, com essa insegurança jurídica da usina, acabou que o Estado não conseguiu vender a sua companhia de mineração de carvão. Agora, cá para nós, o Estado minerar carvão, cara, palha, que isso? Isso é ridículo, né? O Estado não tem por que minerar carvão. Então, esse vai também para o plano de privatizações. Privatização da mineração de carvão. O que eu não quero privatizar, porque não valeria a pena, é o Banrisul. O Banrisul deu o maior lucro da história no ano passado, deu 3 bilhões de reais de lucro, 51% do dividendo é do Estado, e, além disso, hoje a valuation do Banrisul, o valor que o Banrisul seria cotado em bolsa, não valeria a pena vender ele financeiramente. O Banrisul não me cria problema, só me dá solução, porque o Banrisul, por exemplo, na dívida dos produtores rurais, o Estado vai lá, botou 150 milhões de reais, rolou a dívida dos produtores no Banrisul. Então ajudou o agro do Estado. Então o Banrisul é uma companhia hoje. E outra coisa, outro departamento, né? Tu está com uma companhia listada em bolsa, de capital aberto, capital misto, né? Público e privado. Qualquer um pode comprar uma ação do Banrisul, presta contas para a CVM, para o Banco Central. É outro nível de governança. Deu o problema agora do Master com o BRB. Tu não ouviu falar do Banrisul. O Banrisul tem um nível de compliance altíssimo, profissionalismo, né, que realmente a gestão técnica que nós colocamos lá é uma gestão que foi muito eficiente. Então eu quero manter um Banrisul técnico, um Banrisul eficiente, que ajuda o Estado. Mas onde eu puder cortar gastos e eventualmente remodelar o Estado, vamos remodelar. E na reforma administrativa nós já fizemos a reforma administrativa aqui, que foi a mais avançada do Brasil, mas sempre tem espaço eventualmente para poder avançar ainda mais. Perfeito. Te agradeço, Gabriel, pela presença aqui, Hernani por estar conosco também, todos vocês, muito obrigado por mais uma EA e nos vemos aí em breve, tá? Um abraço a todos, até a próxima segunda. Obrigado.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Cuidar da saúde é uma decisão estratégica e empresas de alta performance sabem disso. Por isso, a Unimed tem um programa completo e diferenciado de check-up executivo, voltado para uma avaliação ampla das condições de saúde da sua equipe. Um programa que integra protocolos customizados com consultas, exames, testes funcionais, definidos a partir do perfil de cada paciente, com base em parâmetros clínicos internacionais. Com uma abordagem multidisciplinar, o diagnóstico vai além dos indicadores clínicos. O resultado é um relatório completo com orientações, identificação de riscos e direcionamento para decisões mais seguras. E tudo isso acontece no Centro de Medicina Integrada UNIC, um espaço exclusivo criado para oferecer uma experiência premium em cada detalhe, com acesso facilitado, atendimento individualizado e total privacidade. Ambientes planejados para garantir conforto, organização e fluidez durante toda a jornada. Em poucas horas, todos os exames e avaliações são realizados de forma integrada com agilidade, precisão e acompanhamento especializado. E para quem precisa manter a produtividade em meio a uma rotina intensa, um espaço preparado para seguir conectado. Um benefício que valoriza a saúde de sua equipe estratégica, reduz riscos e fortalece a performance da sua empresa. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas.